Olá, adoradores! Este é o primeiro dos 15 salmos consecutivos no livro 2 atribuídos a Davi e traz o contexto em que foi escrito já no seu título, ao mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba. Esse acontecimento está registrado em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Se você quiser rever, basta clicar no link que está aparecendo na sua tela. Neste cântico em forma de oração, Davi faz 3 pedidos ao Senhor. O primeiro pedido foi: lava-me. Davi pecou em assassinato, em adultério, em encobrir seu pecado e em dureza de coração quanto ao arrependimento. Ele viveu nessa condição por um período de mais ou menos 1 ano. Foi necessário que Deus o confrontasse através do profeta Natã para que ele despertasse daquela situação. Depois de confrontado, Davi ficou profundamente abalado e então se apresentou diante de Deus muito arrependido, apelando para a sua misericórdia. Ele menciona a multidão das misericórdias de Deus. É interessante como muitas vezes ficamos aterrorizados com a multidão dos nossos pecados, mas aqui está um conforto. Nosso Deus tem uma multidão de misericórdias. Se os nossos pecados são tão numerosos como os cabelos da nossa cabeça, as misericórdias de Deus são como as estrelas do céu. A frase lava-me completamente, no original hebraico, implica a grandeza da culpa de Davi e a insuficiência de uma lavagem comum. Essa expressão significa lavar amassando ou batendo e não simplesmente enxaguando. Ele ainda usou 3 termos para definir sua ofensa contra Deus: transgressão, que traz a ideia de ultrapassar uma fronteira; iniquidade, que implica em distorções ou perversão; e pecado, que traz a ideia de ficar aquém ou errar o alvo. Davi tinha plena consciência da sua condição diante de Deus, pois o seu pecado sempre esteve diante dele. Ele fez o possível para ignorá-lo, mas como filho genuíno de Deus, não conseguiu escapar. Observe que Davi não disse: meu castigo está sempre diante de mim, ou minhas consequências estão sempre diante de mim, mas ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. O que o incomodava era o seu pecado. Muitos sofrem com as consequências do pecado, mas poucos sofrem com o pecado em si. De modo objetivo, Davi pecou contra Batseba e Urias, contra suas famílias, contra sua própria família, seu reino e, em certo sentido, até mesmo contra o seu próprio corpo. No entanto, tudo isso ficou em segundo plano quando ele considerou a grandeza do seu pecado contra Deus. Ele percebeu que Deus estava ali o tempo todo, olhando quando ele praticou os seus pecados. E ao confessá-lo, Davi esperava confirmar a justiça e o caráter santo de Deus, provando que os seus mandamentos eram bons e justos, mesmo tendo sido quebrados por ele. É importante ressaltar que a afirmação de Davi nos versículos 5 e 6 não quer dizer que ele nasceu de um relacionamento pecaminoso ou fruto de adultério. Essa não era a ideia dele. Seu objetivo era mostrar a profundidade do seu pecado, que ia além das suas ações pecaminosas específicas, até chegar à natureza pecaminosa teimosa com a qual ele havia nascido. A partir dessa passagem bíblica e de outras passagens semelhantes, nós temos a ideia bíblica do pecado original, ou seja, de que todos os humanos nascem pecadores, recebendo uma natureza pecaminosa como filhos de Adão e de Eva. Mas apesar da natureza pecaminosa estar enraizada em Davi, Deus queria trabalhar no íntimo dele para fazê-lo conhecer a sabedoria. Veja que Davi não clamou por uma reforma superficial, mas por algo muito mais profundo. No versículo 7, ele menciona o hisopo, usado pelos sacerdotes para aspergir sangue ou água sobre quem precisava de purificação cerimonial. O salmista pediu ao Senhor que fosse o seu sacerdote usando o hisopo e declarando-o purificado de todo pecado. O segundo pedido de Davi ao Senhor foi: restitui-me.
Davi sentiu o quebrantamento de um pecador sob a convicção do Espírito Santo. E isso foi tão forte que ele sentiu como que seus ossos estivessem quebrados. Por isso ele orou para que esse quebrantamento o levasse à restauração da alegria do Senhor na sua vida. O versículo 10 é a parte central do Salmo e expressa o cerne da preocupação de Davi, renovar seu relacionamento com Deus. O verbo criar, usado no versículo 10, é o mesmo verbo hebraico bará, usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1, para a criação dos céus e da terra e significa criar do nada. Ao usar esse verbo, Davi pediu nada menos que um milagre. É um termo usado para aquilo que somente Deus poderia fazer, criar em Davi um coração puro. E junto com o coração puro, Davi precisava de um espírito inabalável, capaz de resistir ao diabo e permanecer firme e constante na presença de Deus. Quando uma pessoa tem um coração puro, ela é liberta das perturbações dos desejos rebeldes e das influências enfraquecedoras do pecado e, como consequência, seu espírito torna-se inabalável. No versículo 11, Davi nos mostra que a pessoa fiel não teme nada além da ideia de ser lançada fora da presença de Deus e ser abandonada pelo seu Espírito Santo. Esse é o efeito mais deplorável e irremediável do pecado, mas, infelizmente, talvez seja o menos considerado e respeitado entre os homens. E o terceiro pedido de Davi foi: usa-me. Davi queria ser restaurado para ser usado como um instrumento na conversão dos pecadores aos caminhos do Senhor. Davi era um compositor e cantor de salmos. Certamente, nos meses em que ele esteve em silêncio sobre os seus pecados, o espírito do verdadeiro louvor também ficou em silêncio. Mas uma vez que ele fosse restaurado, ele seria capaz de cantar novamente em alta voz, louvando ao Senhor. Nos versículos 16 e 17, vemos que ele entendeu que, embora o sacrifício de animais tivesse o seu lugar, o que Deus realmente desejava era um coração quebrantado e contrito. Esse é um grande conforto para aqueles que sofrem com o sentimento pesaroso de pecado e com o medo da ira divina. Deus nunca despreza um coração quebrantado e contrito. Lembrando que um coração limpo deve continuar contrito para não deixar de ser limpo. Davi percebeu que em seu pecado ele não falhou apenas como homem, marido e pai. Ele também falhou como rei do povo de Deus. E então, no versículo 18, ele pediu humildemente a Deus que restaurasse seu favor ao reino, mencionando a restauração de Jerusalém. Com essas questões resolvidas, os sacrifícios poderiam voltar a ser cheios de significado no culto ao Senhor e bênçãos seriam abundantes sobre a nação de Israel e sobre o seu rei. E amanhã, no Salmo 52, nós vamos relembrar o episódio envolvendo Doeg, o fofoqueiro. Davi compôs uma canção para mostrar sua indignação contra ele. E os detalhes dessa canção você confere amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!